Olá, estamos começando mais um episódio do podcast que quer saber. Política se discute. Eu sou Norberto Notari e essa é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Esse é um espaço para lembrar que política não fica restrita às casas legislativas, ao poder executivo ou ao campo acadêmico. Ela faz parte da vida de todos nós, aparece nos almoços de família, nas rodas de conversa e nas nossas redes sociais, além do nosso dia a dia que a gente vê em todo lugar. E é justamente sobre isso que a gente conversa aqui, com responsabilidade e sem gritaria. Se você gosta do podcast, avalie com 5 estrelinhas lá no Spotify e compartilhe com amigos e familiares. Assim, essa discussão chega mais longe. Fala, pessoal! Olha, o sistema financeiro brasileiro voltou ao centro de uma crise que mistura a suspeita de fraude, influência política, relação perigosa entre banco, poder, aquela coisa que parece filme, mas no Brasil já virou meio que um hábito, né? O escândalo envolvendo o Banco Master ganhou novos capítulos nas últimas semanas, depois que a Polícia Federal avançou sobre suspeitas de compra de influência política e divulgação de áudios envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro, ou ex-banqueiro, Daniel Vorcaro. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... É porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. A investigação chegou também ao senador Ciro Nogueira, que foi alvo de diligências recentemente da Operação Compliance Zero. Segundo a Polícia Federal, há suspeitas de pagamentos e vantagens indevidas para favorecer interesses do banco dentro do Congresso. Era uma mesada, tipo uma espécie de mensalão, né? E aí, a questão dos áudios do Flávio Bolsonaro, as mensagens atribuídas e confirmadas pelo próprio Flávio Bolsonaro a ele, vieram à tona recentemente. Seriam repasses milionários ligados ao financiamento de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O caso aumentou ainda mais a pressão política sobre o escândalo e ampliou o debate sobre a proximidade entre agentes públicos e interesses financeiros privados. Ou não, né? O dinheiro do Banco Master, teoricamente, não é mais privado. Mas a pergunta central continua sendo: quando um banco investigado por fraude consegue trânsito político e influência institucional, quem acaba pagando essa conta? Porque muita gente olha para um escândalo financeiro e acha que isso afeta apenas os banqueiros e os investidores milionários. Só que crises assim podem sim atingir as pessoas, a população, o cidadão comum. Pode atingir crédito, juro, confiança no sistema bancário, o custo da economia como um todo. Para entender como o dinheiro, o poder político e o sistema financeiro se conectam e como isso impacta diretamente a democracia e a vida das pessoas, a gente conversa hoje com o sociólogo, cientista político, Rudá Rishi. Ele que é professor também, e eu quero te agradecer, professor, pela tua atenção, por nos atender aqui. Bom dia, Norberto. Eu que agradeço esse convite e espero contribuir aqui com a análise desse problema, que é um problema grave que vem de longa data. O objetivo é fazer com que as pessoas exatamente entendam o que está acontecendo. Para começar, a pergunta que dá nome aqui ao nosso podcast, e é importante que o senhor traga para nós de uma forma concisa: política se discute? Lógico. Se a gente não discutir política, a gente deixa espaço para quem não quer que a gente discuta política. E é aí que começam as tramóias de bastidor. Já na democracia, com o jornalismo ativo, né, com partidos de oposição fiscalizando
os governos, com o Ministério Público ativo, Polícia Federal, já é difícil. Imagina se a gente não discutir política. A gente tem que discutir política mesmo. Além de tudo, é divertido, né? E para falar de um tema como esse, né, uma fraude bancária milionária ou bilionária, cabe dentro de um debate político falar sobre isso? Cabe por quê? Porque, veja, no caso do Master que você citou, eles faziam várias movimentações muito estranhas que acabava redundando no uso do Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC. O que é esse fundo? É um fundo de bancos fortes, né, que cada banco deposita um valor, e esse fundo garantidor é o seguinte: quando você entra em crise, um banco, que você pegou um empréstimo e você, melhor, você comprou um título, e aí o cara quer resgatar o título, e o banco não tem esse aporte por algum motivo, ele vai até o fundo garantidor e pega o dinheiro para ressarcir aquele cidadão, né, que fez o investimento. O que tinha de ressarcimento é até 250 mil, né, por CPF, né? Então, o que acontece? Quando o Vorkado e o Master começam a usar o dinheiro de um jeito completamente impróprio, né, escuso, com título podre, que não tinha lastro, ele de fato fazia uma tramóia, inclusive de valores que ele não tinha. Por exemplo, comprar um imóvel de 100 milhões, isso aí eu estou falando é fato, e depois jogar no sistema como sendo de 300 milhões, né? E aí, onde foram os 200 milhões que ele coloca como lastro, né? Então, quando ele não tem dinheiro, ele vai ao fundo garantidor. Esse fundo garantidor, na medida que ele é esvaziado, ele tem que ser reposto. E aí você começa a ter cálculo de risco dos bancos. Esse cálculo de risco, ele é computado para cobrar os juros lá embaixo da gente, porque todo mundo fala, tá ligado à Selic. Tá ligado, mas não é só isso. Tem um risco que um banco tem em cada país, em função das condições de pagamento, né? E aí, o que a gente sempre fala é que a gente tem muito inadimplente no Brasil. Não, o problema é quando tem um banco dirigido por uma pessoa que é criminosa e fica usando esse fundo garantidor, que vai gerar um juros muito grande lá embaixo para um pequeno empréstimo que eu faço, ou no cartão de crédito, assim por diante, né? Então, é importante a gente entender que vai pegar a gente de qualquer maneira. E isso sem falar da Previdência, que a gente fala daqui a pouco. E esse fundo garantidor foi aquele que o senador Ciro Nogueira apresentou uma emenda para aumentar o valor? Então, agora você está entendendo por quê. Como parece, né, pelo menos a denúncia é essa, que o Ciro Nogueira ganhava uma mesada, pagava um hotel para ele, viagem internacional, e ainda ganhava uma mesada bem interessante, né, do Vorkado, ele tinha que pagar a fatura. E uma das questões que ele se envolveu era, lembra que eu falei, até 250 mil recebia o dinheiro desse fundo garantidor. E se eu tivesse investido mais? Danou-se, você perdeu. Aí o que o Ciro Nogueira faz? Apresentou um projeto de lei para aumentar para 1 milhão. Ora, o que é que o Vorkado estava acertando? É o seguinte, se vai para 1 milhão, ao invés daquele cara que investiu 250 mil, se ele tem dinheiro, ele pode ir até 1 milhão de reais. Aí ele não paga, o fundo garantidor paga, e ele consegue manter aquela taxa de juros gigantesca que atraía esse cara para o fundo Master, e não para o fundo de um banco que tem lastro. Então ele estava, com essa história, o Ciro Nogueira, ele estava tentando fazer com que, vamos dizer assim, a água que entrava por cima continuasse entrando do fundo garantidor, e com isso ele podia arrombar a saída da água lá embaixo do vaso, né? Então coloca mais água e sai mais água. Essa saída de água, o que era na verdade? Era mais dinheiro para ele fazer festas na Europa, com garotas de programa para autoridade pública do Brasil, empresários também, para ficar calado. E eram meninas que não entendiam, não falavam português, para elas não ouvirem as conversas que estava tendo. Então, e aí a história fica ainda mais complicada quando a gente descobre que ele tinha montado um grupo de violento, de achar que
E ameaça de morte para quem tentasse, jornalista, o que fosse, juiz que tentasse abrir uma ação contra eles ou uma denúncia. Então, nós estamos falando de uma máfia, Norberto. Nós não estamos falando de um cara qualquer. Nós estamos falando de uma máfia que envolve senador, deputado, que envolve juiz, que envolve gente que é criminoso, assassino, e que tentava tirar dinheiro do próprio mercado, e o mercado ficava quieto. A revista Piauí fez uma matéria genial dizendo que tem gente deles indireto que está dentro do Conselho de Valores Imobiliários, que é onde atesta ou não se aquele banco está fazendo algum tipo de movimentação estranha ou não. Então, ele conseguiu fechar tudo, né? Isso é uma máfia, isso não é apenas um empresário maluquinho, não, é uma máfia. E onde que entra o dinheiro dos aposentados nessa bagunça toda? Então, vamos entender por partes. Então, a primeira questão é o seguinte, o Vorcaro fez acordos com governadores e prefeitos, e conseguiu abocanhar os fundos de aposentadoria de servidores públicos estaduais e municipais. O problema do INSS já ficou claro, mas o problema aqui são os fundos de servidor estadual e municipal. Ele, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem um fundo chamado Rio Previdência. Ele foi quase R$1 bilhão, 970 milhões, que o Vorcaro conseguiu pegar para fazer aplicações para render. Agora vamos só lembrar o seguinte, esses fundos previdenciários estaduais municipais, eles não têm cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, você perdeu. Não tem um fundo dos bancos para bancar isso. Ele pegou o dinheiro do Amapá Previdência, foram 400 milhões, Cajamar, cidade de São Paulo, 87 milhões, Maceió, 97 milhões. Esse pessoal perdeu dinheiro. Imagina, você contribui, que sai da tua folha de pagamento, o cara lá, gari, aí ele vê lá que foi descontado tanto para o fundo de previdência municipal. Ele tá lá, ninguém pediu autorização dele, a prefeitura bota esse dinheiro dentro do Banco Master, eles fazem as loucuras, porque aí eles mostram que isso é lastro, e com isso eles tentam se manter no mercado, e o Banco Central deixa a vida deles tranquila, e aí ele fica fazendo essa movimentação, só que ele tem um monte de título podre, ele não consegue bancar, vai para cima do fundo garantidor, não consegue, não paga, e o gari não vai se aposentar. É lógico que o prefeito e o governador tem que ser processado e ele vai ter que refazer esse dinheiro, porque o dinheiro não era dele. Então, vocês veem como que isso afeta a vida da gente. Aí o cara falou, problema do gari. Não é problema do gari, porque esse gari compra chocolate ou um guaraná pro filho lá na tua vendinha ou na feira. Não vai comprar mais. Ele está desesperado, vai ficar doente. Então, isso arrebenta com a economia local. Arrebenta com o Estado. E depois a gente fala, não, o governo precisa diminuir a dívida do Estado, tem que dar um desconto. Só que o problema, nesse caso, não tem nada com o governo federal, não tem nada, tem a ver com essa tramóia que começa com um banco fazendo um acordo, e vai saber o que ele pediu em troca, com o governador ou prefeito que pegou um dinheiro que não é dele e jogou lá para pagar uma espécie de pedágio para conseguir alguma coisa do banco. Talvez algo como o Ciro Nogueira conseguiu, né? Uma mesada de centenas de milhões de reais, né? E a gente foi surpreendido recentemente com o áudio do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Depois veio também o áudio do Mário Frias, falando sobre o filme de Jair Bolsonaro, ele cobrando dinheiro para a produção do filme. E depois um levantamento até que saiu na TV Globo também, que foi pago 90% do filme com valores do Daniel Vorcaro. Esses áudios que foram liberados pelo The Intercept. Onde está o crime? Por que isso chamou tanta atenção? Tem gente que defende, mas é dinheiro privado, mas isso balançou demais a candidatura de Flávio Bolsonaro. Onde que está o crime aí, professor? Bom, em primeiro lugar, nós temos várias emendas parlamentares, portanto é dinheiro público. Para quem não conhece o que é emenda parlamentar, é basicamente o seguinte, olha, vamos imaginar que eu sou deputado federal e eu quero colocar um dinheiro num filme. E aí eu pego e entro, eu tenho uma cota
que é acertada, inclusive em lei. Então eu tenho uma cota de, digamos, sei lá, 100 milhões de reais. Não é isso, eu estou exagerando, só para 100 milhões de reais. Aí o que eu faço? Eu vou até o Ministério da Cultura e dentro do orçamento do Ministério da Cultura eu falo, eu quero que desse orçamento 100 milhões vá para essa entidade. Você tem todo um trâmite e aí aprovado, porque é um deputado federal. O Ministério não tem muito o que fazer, porque metade do dinheiro de investimento vai para a emenda parlamentar. Ele pega e coloca lá no sistema do Ministério da Cultura a emenda, a entidade que vai receber põe toda a documentação e coloca o número do processo lá da emenda do deputado. A hora que o sistema conecta um com o outro, ele é aprovado. E ao ser aprovado, o Ministério, é dinheiro público, do meu imposto, do seu imposto, do imposto lá dos outros, ele sai esse dinheiro e vai cair na conta da ONG ou da entidade. Acontece que isso foi feito mesmo. Vários deputados do PL fizeram emenda parlamentar e colocaram dinheiro na ONG que vai fazer filme. Então esse negócio de falar que não era dinheiro público é uma mentira, porque era dinheiro público. Mas tem um segundo problema. O segundo problema é que eu acabei de falar de onde que vinha o dinheiro podre do Forcado. Vinha de fundos de aposentadoria públicos, estaduais e municipais. É dinheiro público. Isso é dinheiro público, gente. E aí ele tentava fazer um jogo e a gente não sabe se parte desse dinheiro é o dinheiro que ele colocou no filme. Se é parte que ele colocou dinheiro no filme, isso é dinheiro público que ele desviou. Agora a situação é ainda pior. É que há uma desconfiança que esse dinheiro não foi para o filme. Ele foi para pagar. Tem duas suposições. Eu quero deixar bem claro aqui que isso aqui é suposição. A Polícia Federal está investigando. Mas tem duas suposições. Aliás, três. Uma foi para o filme. Se foi para o filme, os jornalistas brasileiros identificaram que se foi para o filme, 90% do gasto do filme veio do dinheiro do Forcado. Então, não existiria filme sem o Banco Master. E eu já disse que temos que investigar se esse dinheiro vem do recurso público de fato. Bom, a segunda questão, a segunda possibilidade é que esse dinheiro foi para custear as ações do Eduardo Bolsonaro lá. Bom, aí a coisa fica mais complicada. Aí fica claro por que ele pôs tanto dinheiro. Porque um filme desse não vai ganhar Oscar, não vai ter uma bilheteria genial. A gente sabe disso. E aí, por que ele pôs dinheiro? Porque ele estava pagando os custos do filho e com isso ele teria algum retorno da bancada do PL e do bolsonarismo. Mas tem uma terceira possibilidade. Esse dinheiro foi para o Eduardo, e isso quem levantou essa ilação foi a Maria Cristina Fernandes do Valor Econômico, uma possibilidade de estar financiando o Eduardo para ele aliciar pessoas do governo Trump para, naquele período lá anterior, ter aprovado e incentivado o Trump para fazer o tarifaço contra o Brasil. Então, assim, eu espero que tudo isso seja só ilação, mas se for verdade, nós temos um escândalo gigantesco de traição contra o Brasil, com dinheiro público sendo canalizado para uma pessoa fazer movimento contra a empresa nacional, contra a economia nacional, e não era só contra o governo, é contra a gente. Olha que coisa, se for isso, cruel. Pegam o dinheiro público e jogam para acabar com a nossa economia, com o meu emprego, com a minha venda, a minha vendinha, com a minha moto que eu estou ainda pagando o crediário. Ou seja, é isso que é a história grave que tem que ser investigada. A Polícia Federal está atrás, o Forcado tentou fazer uma delação premiada que foi negada agora oficialmente pelos órgãos competentes do Brasil, que eu acho que é a Polícia Federal, mas a PGR também entra, a Procuradoria-Geral da República, eles acabaram de recusar. Então, assim, a situação do Forcado é gravíssima. É claro que grande parte de deputados, principalmente do Centrão, estava preocupado com essa delação dele citar nome, mas a Polícia Federal está tão segura que parece que ele já tem os nomes. Então, assim, nós vamos ter uma farra daqui por diante de acusações e agora esse monte de parlamentar e tal não sabe mais por onde ir. Né? Nós estamos numa situação muito grave hoje na República Brasileira. E há acusações, não é à toa, contra juízes. Né? Então você vê que é uma situação que envolve a República inteira. Né?
Eu ia te perguntar sobre isso, né? O Supremo Tribunal Federal tem alguns nomes que tiveram uma certa proximidade com o Daniel Porcaro. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes, sobre ele, que a esposa dele trabalhou, né? Foi advogada, o escritório de advocacia dela atendeu os serviços. Eu acho até que o ex-presidente Michel Temer chegou a comentar, depois ele falou, quando perguntaram para ele sobre se ele recebeu dinheiro do Porcaro, o ex-presidente Michel Temer disse que não foi que ele recebeu dinheiro, foi honorários, porque ele tem escritório de advocacia. Então, assim, tem muita gente que trabalhou para ele, né, segundo... Mas é muita gente mesmo. Veja, a esposa do ministro Alexandre de Moraes teria recebido 80 milhões de reais. Olha, ela pode ser genial, mas 80 milhões... E a previsão era que ela receberia 129 milhões. Bom, aqui tem alguns problemas. A primeira ninguém já está afirmando que houve desvio de dinheiro público, pago com dinheiro público pelo Porcaro, para que a esposa tenha, digamos, recebido para o Alexandre de Moraes. Digamos que ele não estava vendendo sentença ou decisão, mas pelo menos pensasse 2 vezes, né? Ninguém está dizendo isso, mas acontece que é uma frase clássica na política que diz que a mulher de César não tem que ser só honesta, ela tem que parecer honesta. E realmente esse caso colocou uma nuvem escura sobre a cabeça do ministro Alexandre de Moraes. O que ocorre é que também o Porcaro se envolveu com outro ministro, que é o ministro Toffoli. E no puxadinho, outros ministros estariam envolvidos nessa história. Você viu um outro ministro que foi indicado pelo Bolsonaro que estão dizendo que ele não tem como julgar um caso porque ele tinha uma relação também com o Master. Olha, eu não vou citar nomes aqui se não tem ainda um ataque feito, uma acusação feita publicamente, mas seriam 5 de 11, agora 10, né? 5 de 10 ministros do STF, metade do STF de alguma maneira tem um envolvimento indireto ou uma acusação de envolvimento direto ou indireto com o Porcaro. Então, assim, nós temos uma situação aqui gravíssima que pelo menos tem que ser esclarecido, não é? Ou seja, porque eu tenho que ter confiança, né, no STF. É a última instância de qualquer ação jurídica, né? E aí fica um problema, porque se eu não deixar essa história super clara, você já imaginou, eu faço um ataque público a um ministro e depois tem alguma causa, eu sou acusado equivocadamente de ter cometido algum erro, aí chega no STF e o ministro fala, então o senhor me atacou, agora vamos resolver esse problema aqui. Ou seja, isso é uma inibição do direito de crítica e de análise e de apuração de um jornalista, né? Então, nós não estamos falando de qualquer coisa, não. Nós estamos falando de algo muito grave. Então, olha, o que eu acabei de falar. O Congresso Nacional tem problema, o STF tem problema. Parece que o governo é o único que está meio livre. Porém, nós tivemos um ex-ministro da Dilma Rousseff, que é o ministro Guido Mantega, que teria forçado uma agenda com o Lula, com o Porcaro. E aí, o Lula, muito esperto, recusou, até tá bom, aí colocou um monte de assessores, 5 assessores, eu acho que outro ministro, para ter testemunhas. O que o cara vai falar e deixar ele constrangido? Não deixar ele fazer nenhum tipo de proposta indecente, se é que ele tinha imaginado nisso. Por outro lado, nós temos uma acusação contra vários baianos petistas, a começar pelo ex-governador e hoje senador Jacques Wagner. Então, assim, é uma situação extremamente constrangedora, porque o governo federal não está envolvido, mas ele tem um entorno que tem acusações que estariam envolvido. Ele não, mas pessoas muito próximas. Então, você imagina o constrangimento. É a República inteira. Fora empresários da Faria Lima que sabiam de tudo e fizeram vista grossa e tentavam... O que a matéria da Piauí, genial, desse mês, indica? Que eles estavam esperando mesmo, sabiam do que o Porcaro estava fazendo, mas eles não sabiam que ia ter a decisão do Banco Central para fechar o banco. Mas eles estavam imaginando que no final eles conseguiriam comprar o Master ou alguns dos
dos acordos com Previdência, alguma coisa assim, e sair pegando o dinheiro do rapaz e do banco, mesmo a fatia não podre, antes dele ir para o cadafalso. Então, você vê que é a República inteira, não tem ninguém que se safou dessa história. Entende? É só nós, né? Só nós que não temos empresa, que não somos deputados, Exatamente, que não somos ministros. Pra gente, Aí nós estamos livres. Nós perdemos do começo ao fim, o ouvinte tem que saber disso. Nós, cidadãos que pagamos imposto, trabalhamos, nós fomos os únicos que perdemos do começo ao fim com essa história. E o filme tem a ver com isso. Ah, com certeza. Agora, antes da gente... Tem duas questões ainda pra gente encerrar, coisa mais rápida. Queria que o senhor falasse pra nós aqui, de forma direta, como que isso impacta agora a campanha eleitoral? Já impactou, né? Nós tivemos o Lula abriu 13 pontos de vantagem sobre o Flávio Bolsonaro. O Centrão, que vinha prestando apoio e já estava dizendo que ia entrar na campanha do Flávio, já recuou. Entre outras coisas, uma proposta alternativa que o bolsonarismo estava apresentando em relação à proposta do governo de acabar com a escala 6x1, né? 6 dias trabalhados e 1 de descanso para o trabalhador, eles já retiraram, o que mostra que eles retiraram o apoio ao Flávio Bolsonaro. A questão é, se vier mais situações e mais casos envolvendo o Ciro Nogueira, envolvendo outro membro do Centrão ligado ou diretamente à família Bolsonaro, acabou a campanha. E se envolver outros nomes que são presidenciáveis, assim, há um risco real, eu não acreditava nisso de jeito nenhum, achava que quem falava isso estava delirando, do Lula ganhar no primeiro turno. Então, aí, mais um motivo, embora tecnicamente já seja um erro, mas fazer pesquisa para falar o que vai acontecer no segundo turno, você vai ver agora, Norberto e ouvinte, que vão começar a publicar pesquisas sobre o primeiro turno, porque o segundo turno está começando a ficar distante, ou em alto risco. Então, para que você vai gastar jornal, fala, lábia, falando do segundo turno, se pode acabar no primeiro? Então, assim, o que é que nós, cientistas, temos cuidado? É o seguinte, vamos aguardar primeiro 15 dias. Se em 15 dias cair essa vantagem do Lula, então isso significa que nós estamos tendo resiliência da candidatura do Flávio. Mas digamos que não caia ou piore. Vamos aguardar até meio de junho. Se em junho isso estiver muito grave, no final da primeira semana, eles vão ter que trocar de candidato. E aí é uma crise. Você trocar de candidato, veja, quando o Lula estava preso, ele pegou e indicou o Haddad, que não foi mal, foi para o segundo turno, mas não dava para ganhar. É isso que significa trocar o titular por um cara que está no banco. Professor Rudá, para a gente encerrar aqui, uma dica de leitura para o nosso ouvinte. Queria propor duas aqui. Chama-se Tambores à Distância. É um livro escrito por um inglês que se infiltrava nas organizações de extrema-direita na Europa, e ele escreve um livro sobre vários países da Europa, como que a extrema-direita se organizava, o que eles diziam, como é que eles iam para a rua. Por isso que chama Tambores à Distância, porque o primeiro capítulo ele está chegando numa manifestação numa capital da Europa e ele está ouvindo tambor. Estão tocando tambor para dar aquela força, né, na militância. Se chama Tambores à Distância, editora Leia. E o segundo, para quem gosta de entender como a mente funciona e como a gente toma decisão, é um livro chamado Rápido e Devagar, do prêmio Nobel Daniel Kahneman. Ele é um psicólogo, genial o livro, que mostra como que a gente normalmente toma decisão sem pensar muito, porque pensar exige muita energia. E se a gente pensasse o tempo inteiro, o dia inteiro, a gente estaria esgotado antes do almoço. Então por isso que chama Rápido e Devagar. Por que a gente não, por exemplo, não fica muito tempo num filme, assistindo um filme, ou lendo um livro por muito tempo, a gente acaba parando tal. É porque o cérebro precisa, digamos, respirar. Isso é muito importante para quem se comunica, ou seja, não dá para ter mais aula num ambiente de tanta informação que tem no celular de 50 minutos. Nós vamos ter que diminuir o tempo de aula. Não dá mais para a gente pensar em escrever se demora 30 dias para ler um livro. Então, isso muda tudo. A gente está muito sobrecarregado
E o cérebro, para ele ter respiro, ele está cada vez tomando decisão mais de ímpeto e menos de raciocínio. É muito importante, esse livro é muito interessante. Editora objetiva, rápido e devagar. Eu conversei com o professor Rudá Hit, ele que é cientista político e sociólogo. Obrigado pela tua participação, professor. Eu que agradeço. E para você, Política se Discute? Lembre de avaliar o podcast lá no Spotify e de contar para os amigos e familiares que a gente está por aqui. Grupo Rádio Web, produção e apresentação, Norberto Notari. Edição de áudio, Mário Melo. Coordenação da RWCast, Rafaela Martinez. Gerência de conteúdo, Mariana de Freitas. Direção de jornalismo, Daniela Madeira.